do negociado sobre o legislado, nós poderíamos achar que a reforma trabalhista está valorizando a negociação. Mas isso é a propaganda. A aparência não corresponde à essência. Na verdade, a reforma trabalhista está acabando com o direito básico do trabalho e acabando com a negociação coletiva e privilegiando a negociação individual. Eu acredito que o DIEESE e a nossa desembargadora poderão desenvolver mais esse tema. Nós estamos vivendo no Brasil um processo que é um novo padrão de acumulação capitalista, que a gente debateu já ao longo desses dias, e esse novo padrão de acumulação capitalista, hegemonizado pela burguesia financeira, o setor financeiro, os rentistas, tem algumas metas. Uma delas, reduzir o custo do trabalho. A redução do custo do trabalho e a retirada sistêmica de direitos, como o Renato Rabelo debateu ontem conosco. Para reduzir o custo do trabalho, nós precisamos acabar com a legislação protetora do trabalho, enfraquecer, como foi dito ontem por um dos oradores, todas as instituições que direta ou indiretamente se vinculam ao mundo do trabalho. Enfraquecer a legislação, deixando a CLT, transformar a CLT em letra morta, enfraquecer os sindicatos, enfraquecer a justiça do trabalho. Um dos princípios que deve nortear a justiça do trabalho é o princípio de intervenção mínima nos conflitos coletivos individuais. Se a intervenção é mínima, se você cria o litigante de má-fé que pode multar trabalhador, se a justiça do trabalho perde o poder normativo para regular e arbitrar conflitos, você está diminuindo o papel e o peso, o protagonismo da justiça do trabalho na resolução desses conflitos. O próprio Ministério Público do Trabalho também vai sofrer cerceamento. Não foi à toa também que se cogitou da extinção do Ministério do Trabalho, e até os outros órgãos de assessoria sindical, como o DIEESE e o DIAP, também estão sendo fragilizados. Então, tudo que gira em torno da matéria trabalho está sendo fragilizado no Brasil. É dentro desse contexto que nós devemos debater o problema da negociação coletiva. Nós temos grande desemprego, precarização crescente da força do trabalho, restrição de direitos, a ocorrência de novas modalidades de contratação, trabalho temporário, trabalho intermitente, teletrabalho, trabalho à distância. Então, tudo isso vai dificultar a ação do movimento sindical. Nós temos particularidades, o serviço público tem um tipo de negociação, geralmente não tem database, não tem dissídio coletivo, é uma particularidade. O setor privado e estatal também em negociação coletiva tem diferença, mas a linha comum é que para dar sequência e consequência a essa política de redução do custo do trabalho, precarização do trabalho, um novo modo de acumulação capitalista e criar um novo normal, que é trabalho precário, sem direitos, um trabalho sem um mínimo de garantia, a adoção da chamada carteira verde e amarela do Bolsonaro. O Bolsonaro disse, como a gente já discutiu também ao longo desses seminários, que o trabalhador tem que escolher ou direitos ou emprego. Se ele quiser emprego, ele vai ter que usar a carteira verde e amarela, sem direito a férias, 13º, previdência e coisa do tipo. Por isso que na nossa compreensão, e uma das, eu pedi até para falar primeiro também,
para dar mais essa contextualizada do ponto de vista político nos marcos que a gente se realiza a negociação, para dizer que a nossa tarefa vai ter que ser muito mais qualificada e muito mais redobrada. Nós vamos ter que ampliar o número de sindicalizados, nós vamos ter que qualificar e melhorar a nossa organização nos locais de trabalho, embora a própria expressão local de trabalho, com as mudanças produtivas no mundo, também tem outras características, e nós vamos precisar fazer um esforço redobrado para cumprir tarefas que o movimento sindical não tem conseguido cumprir, que é ampliar a sua base de representação. Numa determinada base, numa categoria, procurar incorporar terceirizado, trabalhador temporário, trabalhador PJ, que são diversas modalidades de trabalho numa mesma categoria, e que o movimento sindical, historicamente, culturalmente, só tem conseguido representar o trabalhador que está no mercado formal e o trabalhador que tem contrato por prazo indeterminado. Quem não tiver contrato formal e por prazo indeterminado, praticamente não tem representação sindical, está à margem desses processos de negociação coletiva. Se a gente fizer um cálculo arredondado, o Brasil tem 100 milhões de trabalhadores, metade está no mercado informal, não tem sindicato. Dessa metade que está no mercado formal, tem muito trabalhador com alta rotatividade, terceirizado, trabalho temporário, trabalho precário, e esse tipo de trabalho, alta rotatividade, precário, terceirizado, o movimento sindical tem encontrado grandes dificuldades de representação. Então, quando a gente fala em negociação coletiva, a gente tem feito um recorte restrito do universo do mercado de trabalho. Eu acho que esse é um desafio que nós vamos ter que superar. Quando se fala, por exemplo, em teletrabalho, trabalho à distância, como que você vai organizar um trabalho? Não é no local de trabalho, ele não tá, o local de trabalho dele às vezes é a casa dele. Então nós vamos ter que adotar novos métodos de organização e novos métodos de mobilização. Tem até algumas experiências, eu já vi de alguns sindicatos, que a forma deles se organizarem no local de trabalho é criando grupos de WhatsApp. Não é mais aquela tradicional carro de som, panfletagem e discurso. Porque os horários às vezes não coincidem, o tipo de trabalho é diferenciado. Então, para organizar no local de trabalho, ele cria grupo de WhatsApp. A Valéria pode criar um grupo de WhatsApp em cada escola do ensino privado em Minas. Ela consegue de forma instantânea, com uma clicada, transmitir uma mensagem, transmitir uma informação. Então, isso é para ajudar o processo da luta entre o capital e o trabalho. A negociação coletiva, eu concluo por aqui, é um aspecto da luta do trabalho para se valorizar, para se apropriar de uma parcela adicional da renda. Mas a negociação coletiva, para ser mais eficaz e mais avançada, depende também de um ambiente político mais democrático e mais avançado. Num ambiente de política de extrema direita, de restrições democráticas, de cerceamento de direitos, a negociação coletiva pode se transformar no seu inverso. Não se trata nem de negociação, mas de imposição. Nós já estamos vivendo, e eu concluo por aqui, quando vai conversando com diversos companheiros de diversas categorias, está tendo uma inversão de papel. No dia da database, quem apresenta a pauta de reivindicações é o patrão, não é o sindicato dos trabalhadores. Para a gente sentir
como nós estamos vivendo um processo acelerado de mudança dessas relações trabalhistas, desse processo de negociação coletiva, e que tem como pano de fundo esse novo padrão de acumulação capitalista que tem na redução do custo do trabalho, criar um novo normal, que é o salário mais baixo, empregos transitórios e sem nenhum tipo de proteção. Era mais isso aqui para jogar a bola em campo e deixar os dois craques que vão se seguir, marcar os gols, já que eu não consegui chegar até lá. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Agora vamos ver a exposição do Clemente e após a fala da doutora Ivani a gente abre para os debates. Com você, Clemente. Bom dia. Queria agradecer o convite, o prazer de estar aqui com vocês, Ivani e Nivaldo, nesse debate. Eu tenho uma apresentação, eu não vou usar ela o tempo todo, mas em algum momento sim. Então, desde já dizer que essa apresentação está à disposição. Depois, se vocês quiserem, podem pegar direto no computador que está ali já, ou depois pedem para o computador colocar no site da CTB ou mandar pelo e-mail, né? Aqui debaixo. Antes de entrar na apresentação, eu vou tentar fazer uma introdução, em seguida apresentar alguns dos dados que estão ali. Eu vou deixar toda a apresentação para vocês. Ela é longa, eu acho que é interessante ter as informações aí à mão, e ao final vou tentar indicar algumas recomendações para a gente pensar para frente. Vou partir do que o Nivaldo levantou, a síntese final que ele apresentou, toda a argumentação que ele desenvolveu, com a qual eu concordo. Tem o objetivo de produzir uma redução do custo do trabalho, ou seja, a reforma trabalhista produz uma transformação no sistema de relações de trabalho, visando reduzir o custo do trabalho. Mas eu creio que a gente precisa entender o objetivo de reduzir o custo do trabalho. Senão a gente fica achando que o objetivo é reduzir o custo do trabalho. O objetivo é o custo do trabalho reduzido, viabilizar uma outra coisa. E essa outra coisa que afeta inclusive o que é o sindicato e o que são as negociações coletivas. O que é esta outra coisa? Esta outra coisa é uma mudança radical do sistema econômico, a tal ponto que provavelmente o capitalismo, nos próximos 30 anos, não será o capitalismo da primeira, segunda e terceira revolução industrial. A teoria que nós temos para explicar o sistema econômico e os fundamentos que criaram o sindicato, que foi a organização capitalista de produção, está em profunda transformação. E essa profunda transformação exige uma flexibilidade absoluta para que as transformações ocorram com o menor patamar de resistência. Por isso que reformas como essa, feitas no Brasil, reformas trabalhistas, foram feitas de 2008 até 2014 em 110 países. A reforma trabalhista, que se chama, no geral, de modernização, visa modernizar o sistema para um processo de transformação profundo do sistema produtivo. Que transformação é essa? É uma transformação que combina propriedade nas empresas capitalistas, o objetivo da empresa capitalista e a forma de organização e de divisão internacional do trabalho. Essas três coisas estão transformando o sistema produtivo, e um dos objetivos do sistema produtivo, que é gerar lucro, está sendo acelerado por uma intensificação em escala e em velocidade desconhecida, inimaginável da tecnologia. Então, é isto que nós estamos vivendo. Essas transformações que implicam em alterar profundamente o que é o trabalho, o que é o posto de trabalho,
o que é o processo de trabalho, exige uma flexibilidade absoluta do mundo do trabalho. E as reformas trabalhistas, ou a modernização, está entregando isso, entregando aos países uma modernização que significa a máxima flexibilização. Certo? O Estado vai sair do jogo e vai sair. Vai sair por dois motivos. Primeiro, porque muitos de nós morreremos e aqueles que estão chegando no nosso lugar estão chegando com uma outra visão de mundo. O Estado será transformado pela ocupação dos jovens com uma outra visão que é muito diferente da nossa. Esses jovens criarão um outro Estado. Nós estamos vendo esse novo Estado aparecendo. De outro lado, o Estado deixará de cumprir funções, que é a outra mudança que é a mais estrutural. Tem uma que é em processo de mudança, as pessoas transitam, e a outra, o Estado está mudando de configuração. No caso do sindicato, a transformação também é uma transformação para retirar o sindicato da jogada. Ou seja, as duas dimensões de resistência estão sendo afetadas. No caso brasileiro, o Estado e o sindicato. Então, eu acho que isso é importante a gente entender. E é importante a gente entender também que esta transformação gera alterações no sistema de relações de trabalho que nós também não sabemos para onde que vai. Qual é a mudança fundamental do ponto de vista de propriedade? O capitalismo da primeira e segunda revolução industrial cria a empresa capitalista e cria o dono do capital. As gerações de filhos que se sucedem passam a transmitir a propriedade do capital para herdeiros. E começa a criar uma crise entre os herdeiros, e desta crise surge dentro do Fordismo uma nova concepção. A gestão do capital tem que ser profissionalizada, não mais por família, e a gente ouve isso o tempo todo. Né? As famílias precisam profissionalizar a gestão. O que significa? A propriedade passa por herdeiro, mas a gestão é feita por um técnico. Um tecnocrata, um profissional, um assalariado contratado pelo capital para gerir a empresa. Essa mudança de propriedade para os herdeiros e para a gestão caracteriza o Fordismo que nós conhecemos, e que vem até os anos 80 com a reestruturação produtiva. Na reestruturação produtiva começa a acontecer um novo fenômeno, nesse período, que é uma acumulação de riqueza desconhecida até então. Essa acumulação de riqueza com instrumentos do sistema financeiro gera uma capacidade pelos meios de comunicação de alocação da riqueza em qualquer lugar do planeta em tempo real. Nesse exato momento, alguém, ela aqui com o telefoninho dela, pode estar aplicando na Bolsa de Valores de Tóquio. Certo? Os seus milhões. Certo? Então, esse tipo de velocidade faz com que a riqueza circule. Esses organismos reúnem a riqueza e passam a comprar as empresas. As empresas deixam de ser de um capitalista clássico para ser propriedade de investidores, milhões, mobilizados por fundos de investimento que passam a fazer a gestão da empresa. Uma empresa comprada por um fundo de investimento tem o objetivo de entregar lucro ao acionista. E um acionista quer o maior retorno no menor prazo possível. A lógica da empresa capitalista é alterada radicalmente. A empresa capitalista da primeira, segunda e terceira revolução industrial crescia no lucro se ela tivesse incremento de produtividade e ampliação da sua capacidade produtiva. Um capitalista, em média, esse capitalista que nós conhecemos, tinha um lucro e 3/4 do lucro dele ele investia na ampliação da capacidade produtiva da sua empresa. A empresa crescia, criava emprego, nós ocupávamos os empregos, criávamos um sindicato forte, fazíamos uma luta sindical, disputávamos o direito e fazíamos a disputa distributiva. Essa é a nossa história. O sindicato produz o quê? Produz direito, produz disputa distributiva. Em uma empresa que cresce, porque o capitalista acha que se ele investir, amplia a capacidade produtiva, se ele colocar tecnologia, aumenta a produtividade e o lucro dele cresce. Essa é a lógica. E nós sabemos que se nós fizermos greve, nós tiramos uma parte do que eles produzem centralizadamente, que é fruto do nosso trabalho. O que muda?
O que muda é que esta empresa, controlada pelo fundo de investimento, se propõe em média a entregar 3/4 do lucro dela para o acionista. E 1/4 ela investe. A taxa de crescimento das empresas cai. E a taxa de lucro cresce na medida em que ela conseguir fazer inovação tecnológica de forma acelerada. Então, o interesse do capital por acelerar a inovação tecnológica lhe garante uma taxa de retorno fantástica. Vou dar um exemplo, só para a gente finalizar, para ter uma ideia do que significa uma mudança radical. Todos nós temos celular, todos nós temos serviços, e temos uma empresa que nos enche o saco cobrando se a gente não pagar a conta. No geral, quem nos liga é um menino ou uma menina de teleatendimento e que liga dizendo: ó, você não pagou a conta do telefone. Ou eu tenho um plano melhor para você. Ou, Edivaldo, você está usando teu plano, você podia ter um plano melhor, mais racional, tal, nós temos uma oferta para se fazer. Eles ligam a qualquer momento. Um posto de trabalho desses meninos e dessas meninas aqui em São Paulo custa mais ou menos R$6.000. Cada cadeirinha dela, dividida pela estrutura física da empresa, custa R$6.000. Prédio, aluguel, energia, todo custo. O Robson ou a Mary, seu atendente virtual, que já nos ligou para alguns de nós, é uma máquina, um computadorzinho desse aqui. Esse computador tem um software, que é o Robson, que é seu atendente virtual. É um programa que aprende, na medida que ele liga para a gente, ele começa a conversar com a gente, ele está aprendendo. E ele vai rapidamente aprendendo. E cada um deles aprende e comunicam-se entre si, de tal forma que eles têm um único aprendizado. Milhões de atendentes virtuais vão aprendendo em tempo real e acumulando aprendizado. Em breve, esses computadores poderão ligar para a gente e saber que o Nivaldo, quando falar, está triste. E que não é o momento de cobrar a conta dele, mas é o momento de dar um conselho, dizer para ele ficar calmo. Dar uma orientação para ele, para no segundo momento, e essa máquina está aprendendo a fazer isso. Está aprendendo agora, não é que ela vai aprender, está aprendendo agora. E a cada dia elas fazem ligações melhores para a gente. A grande questão é que esse atendente virtual custa R$250. Esse atendente virtual trabalha 24 horas por dia, não faz greve, não reclama, não tem sindicato. E quando esse atendente virtual quebra, ele é substituído por um outro infrações de segundo que acumula o aprendizado dos milhões de atendentes virtuais que fizeram até então, sem custo nenhum. Qualquer menino e menina dessa que faltar no trabalho, a substituição custa caro. Imagina um fundo de investimento que tem essa informação, que olha para São Paulo e vê que tem uma empresa que tem 200 funcionários, que custam R$6.000, ela tem o Mary e o Robson para colocar no lugar dos meninos e das meninas, vai comprar a empresa por 100, vai oferecer para os acionistas 3, 4 vezes mais taxa de retorno no curto prazo. E essa empresa comprada por 100, depois de ter feito a mudança tecnológica, vai valer talvez 3.000, 4.000, 5.000, 40, 50, 60, 100 vezes mais. Quem comprar essa empresa pode ficar milionário rapidamente. O gestor que o fundo vai colocar no local de trabalho para dirigir essa empresa não é dono da empresa, mas virá um milionário também rapidamente. A taxa de salário desses caras são coisas 900, 1.000, 1.200 vezes o salário médio do trabalhador da empresa. Esse é o novo mundo. Nós temos que negociar com esse cara, cujo objetivo dele é entregar a maior taxa de retorno possível, cujo objetivo dele é colocar os 200 meninos na rua sem sindicato para encher o saco. Por isso que a reforma trabalhista veio e não vai embora. Por isso que a reforma trabalhista vai criar uma nova forma de relações de trabalho. Por isso que o sindicato que nós temos hoje não vai dar conta, Nivaldo, de enfrentar esse novo mundo. Nós temos data marcada para morrer, se nós não fizermos uma profunda reestruturação do sindicato à luz dessa nova empresa que está aparecendo. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar aqui perdidos, não entendendo a transformação que vai estar acontecendo. É verdade que este mundo é um mundo para 20 a 30% da força de trabalho, que é o mundo que a gente representa. 60, 70% da força de trabalho está num outro mundo, que já não tem representação sindical.
e que provavelmente com a nossa estrutura atual ficará de forma dramática, excluída de qualquer proteção, porque o sindicato hoje não representa e não protege essa força de trabalho. Por incrível que pareça, este não é um problema que nos preocupa. No Brasil hoje nós temos 90 milhões de pessoas no mercado de trabalho, mais 13 milhões de pessoas desempregadas. Dos 90 milhões, 25 milhões são trabalhadores autônomos em conta própria, sem representação do sindicato. 11 milhões de assalariados sem carteira, sem representação do sindicato. 6 milhões de trabalhadoras domésticas sem representação do sindicato. Total, isso daí dá 44 milhões de trabalhadores em 90 que não têm representação sindical, mais 13 milhões de pessoas desempregadas. 60 milhões de trabalhadores sem proteção sindical. E o que eu estou dizendo é que esse sindicato, que representa os outros 33 milhões, está com data marcada para morrer nessa mudança. Então, é bom a gente acordar, porque nós vamos ver agora alguns resultados, os efeitos imediatos dessa reforma, neste mundo no qual as empresas querem essa flexibilidade para fazer as mudanças. Que mudanças? No exemplo que eu dei, demitir os 200 meninos e colocar máquina. Sem representação, sem proteção sindical. Veja o que a Abril fez aqui em São Paulo. Demitir 120 pessoas. A Justiça disse que tinha que colocar os sindicatos a recolher e a Justiça disse que pode fazer sem o sindicato. A Abril está chamando individualmente cada um dos trabalhadores e propondo uma negociação. E fazendo a homologação sem o sindicato. O que vocês acham que a Abril está propondo para os trabalhadores individualmente ao fazer a demissão? É isso que eles queriam, é isso que eles conquistaram, é isso que eles têm. Eles farão a mudança na organização do trabalho sem a proteção sindical e sem a proteção do Estado. E farão uma mudança estrutural. Que a hora que a empresa for comprada e trocar os meninos pelos computadores, esses computadores estarão substituindo de forma estrutural a força de trabalho. A tal ponto que a Conferência Internacional da OIT do ano que vem, ao completar 100 anos, tem como tema central qual é o futuro do trabalho. Porque a preocupação central da OIT é a constatação de que o problema do desemprego estrutural se colocará nas próximas décadas como um elemento fundamental. E ninguém tem a mínima ideia do que fazer. Então, é nesse contexto que nós temos que entender. É uma mudança profunda no sistema produtivo, uma mudança profunda na lógica de acumulação capitalista, uma mudança profunda na organização capitalista do sistema produtivo. Há novos agentes econômicos ocupando espaço. A lógica do sistema produtivo que nos constituiu está em transformação. Os novos agentes que estão ocupando o comando do sistema capitalista não querem sindicato e não querem Estado. Agora, porque eles querem fazer mudança. Eles precisam fazer mudança. Então, nós estamos fora do jogo. E a nossa estrutura, no caso brasileiro, para este mundo do trabalho já desigual, que tende a ficar mais desigual ainda, nós somos uma peça eficiente para garantir isso acontecer. Nós não ofereceremos a resistência necessária, porque a nossa organização não está conectada com essa transformação, infelizmente. Então, ou nós vamos mudar, ou nós seremos eliminados, infelizmente. Seremos eliminados. Seremos eliminados no setor privado e no setor público. Acho que no curtíssimo prazo, eu já vou entrar agora na apresentação rapidinho, no curtíssimo prazo, a reforma trabalhista não é o nosso principal problema. No curtíssimo prazo, a parte da reforma trabalhista, que não está neste projeto, mas está no projeto anterior aprovado, se chama terceirização. A reforma do Estado brasileiro será feita por meio da terceirização. Não se contratará mais servidores e o Estado está autorizado a terceirizar qualquer atividade, em qualquer setor. Em Santa Catarina, as prefeituras contratam professores por meio de pregão. O pregão oferece serviço, a contratação de serviço, prestadores de serviços educacionais. O nome que transveste a ideia de professor com uma empresa prestadora de serviço.
O piso do magistério público, é R$ 2.400 a R$ 2.700 pela lei que nós conseguimos depois de 30 anos aprovar. As empresas com prestadores de serviço estão contratando prestadores de serviço educacional para fazer o serviço de ensino público nas escolas municipais, pagando R$ 1.200. A nossa estrutura, conversando com o sindicato dos professores, eles disseram, eu perguntei para eles, vocês vão representar os trabalhadores terceirizados do professor? Eles disseram, aquela tecla F, né? Nem, não vão. Bom, tá bom. Ótimo, porque a nossa estrutura já está preparada para isso. Já, um dirigente ou uma dirigente criativa vai criar o sindicato dos trabalhadores e prestadores de serviços educacionais. Porque dá para criar. Lá já tem o REDA. Já tem. Isso, exato. No REDA, na Bahia já tem. Bom, o sindicato que representa os terceirizados. E já, esse dirigente ou essa dirigente combativo vai fechar um acordo, dizendo que o piso do professor, que não é professor, do prestador de serviço educacional é 1.300. Esse sindicato, minha gente, na minha visão, presta um desserviço à classe trabalhadora, mas essa é a estrutura sindical que a gente tem. Com unicidade, com contribuição sindical, com imposto sindical, com o diabo. É esse sindicato que a gente tem. Então, nós estamos sendo pressionados a uma mudança pela reforma, que intencionalmente quebra a coluna vertebral ao quebrar o financiamento do sindicato. O objetivo era esse, e eles estão atingindo, vocês vão ver os dados. Mas, mais do que isso, quebrar o sindicato para viabilizar essas transformações. E no caso brasileiro, a nossa estrutura, infelizmente, autoriza a uma quantidade de excrescências alucinante, como essa que eu acabei de brincar com vocês, do sindicato, que lá na Bahia já existe, onde nós queremos um sindicato que representa os professores, que não se chamam professores, se chamam prestadores de serviço educacional. E nós achamos normal. Nós achamos normal fazer uma campanha salarial de bancários e uma greve no setor bancário, o banqueiro fica feliz. Nós achamos normal que o banqueiro não reclama de uma greve no setor bancário. Nós achamos normal que uma campanha dos bancários inclui uma parte dos trabalhadores bancários. A boa parte dos trabalhadores bancários não fazem parte da campanha dos bancários, porque são de processamento de dados, são vigilantes, são de outras categorias. As categorias que nós inventamos nada mais são do que hoje formas operativas de viabilizar a nossa divisão e facilitar a implantação desse processo que agora, com a modernização, está escancarado. Então nós vamos ficar querendo resistir aqui numa coisa que é impossível. É a onda do tsunami vindo e nós querendo com o guarda-chuva segurar o tsunami que vai passar pela nossa cabeça. Não vai dar, infelizmente não vai dar. Olha os resultados. Eu não vou passar todos os... passar direto. Eles falaram que a apresentação está à disposição de vocês, depois vocês leem com calma, eu vou direto nos pontos essenciais. Que a reforma trabalhista ia mexer no emprego. É uma balela, todo mundo diz isso no mundo todo, e todo mundo que fez isso sabe que isso não é verdade. A reforma trabalhista não tem nada a ver com emprego. A reforma trabalhista vai gerar condições para que mais empregos sejam criados quando a economia crescer. E é assim que a experiência tem mostrado. Quando a economia cresce, a reforma trabalhista facilita a criação de emprego. Ah, que legal. Que tipo de emprego? Precário, flexível, jornada parcial, intermitente. É isso. É isso que os espanhóis vivem. Né? Eles fizeram 20 anos de reforma trabalhista na Espanha. Um dos objetivos para melhorar o emprego dos jovens, que a taxa de desemprego era muito alta. Hoje, de cada 5 jovens, 4 estão em emprego precário. O objetivo foi atingido. Tem 5 jovens ocupados, 1 no emprego CLTista nosso, com carteira de trabalho assinada protegida, e 4 precário. É isso. É isso que vai acontecer. Então, o que aconteceu no Brasil? Por conta da crise econômica, o que nós temos no Brasil é uma redução do emprego com carteira e o aumento dos trabalhadores sem carteira. Isso não tem nada a ver com a reforma trabalhista, gente. Isso é crise econômica. O que a reforma prevê?
E aí que a gente tem que começar a olhar os indicadores, o sentido do impacto da reforma. Primeiro, a reforma trabalhista é uma reforma que altera o sistema de relações de trabalho. Portanto, as mudanças não são umas mudanças pontuais. Ela altera o ser. Todo sujeito novo que chegar no mercado de trabalho vai chegar em um novo mundo. Toda vez que nós rodarmos a rotatividade alta, um trabalhador demitimos de um posto e colocamos no outro, ele que entra em um novo mundo. Então, a cada momento, a reforma vai se implantando de forma silenciosa. Esses trabalhadores começaram a viver em um novo mundo, que é o novo mundo das novas regras. E os efeitos delas serão sentidos em anos ou décadas. Daqui a 10, 20 anos, nós teremos toda a força de trabalho no novo mundo. Inclusive com um novo sindicalismo, talvez eliminado, se a gente não tomar juízo rápido. É isso que ela vai fazer. Então você não vai sentir uma coisa, não, agora mudou radicalmente, você vai sentir homeopaticamente a cada dia. Os trabalhadores da Abril demitidos agora sentiram o efeito da reforma trabalhista. Os que não foram demitidos não sentiram ainda. Sentiram porque viram que os companheiros foram demitidos, mas o efeito sobre eles não apareceu. Apareceu o medo. Então, é assim que vai acontecendo. Trabalho intermitente. O que começa a acontecer? Começa a acontecer um crescimento do trabalho intermitente. Novembro de 2007 praticamente não existia do ponto de vista formal, porque era proibido, foi legalizado, provavelmente uma parte do trabalho intermitente que já existia no mercado informal começou a ser formalizado e os resultados começam a aparecer. Claramente a indicação é de crescimento e vai gradativamente crescendo. Quantos? Não sei, vamos ver. Aonde que aparece? Trabalhadores em serviço, 23% do emprego intermitente em trabalhadores em serviço, que a gente sempre dizia, aonde que vai aparecer trabalho intermitente? No setor de serviço. E aí vem a relação onde que está aparecendo mais trabalhador intermitente. Quanto mais as empresas aprenderem a contratar o trabalhador intermitente, mais elas vão usar. O trabalho intermitente é o trabalho que permite a empresa a alocar a menor unidade de contratação, ou seja, eu posso contratar uma pessoa por 1 hora. Então, o trabalho intermitente é a figura que permite a máxima flexibilização entre contrato e jornada. Tem uma forma de contrato que permite a menor unidade de contratação, que é 1 hora de trabalho. Então, o objetivo que é a máxima flexibilidade para ajustar a organização do trabalho está dado pela forma de contratação e as outras. Forma de contrato e jornada fazem parte do ajuste estrutural da reforma de trabalho no mundo. Máxima flexibilidade. Setor de serviço, aqui é o gráfico, por sexo, idade, onde que está aparecendo o trabalho intermitente. Trabalho em tempo parcial é uma outra forma de contratação. Para aqueles sistemas que exigem uma força de trabalho mais contínua, não um trabalho intermitente por hora, indústria, por exemplo, você tem a possibilidade de reduzir a jornada de 44 para 40, 24, 25, a jornada que você precisar. Ela também começa a aparecer nos nossos... Se você olhar o trabalho temporário, vocês vão ver que a curva é tendencialmente crescente, lentamente crescente. Todo mundo vai virar trabalho parcial? Lógico que não. Vai ter trabalho intermitente, trabalho parcial, trabalho autônomo, conta própria, jornada de trabalho de 40 horas, tem uma combinação. Mas ela começa a aparecer, gradativamente ela começa a aparecer. Jornada de trabalho, cresce a jornada de trabalho até 14 horas, cresce a jornada de trabalho de 15 a 39 horas e cresce mais de 49 horas. Ou seja, as jornadas parciais abaixo de 44 começam a crescer, começam a aparecer. Ou seja, os efeitos começam a ser implantados gradativamente. Estou apertando o botão errado. Cadê? Jornada de trabalho, mesma coisa. Onde que começam a aparecer as jornadas de trabalho? Quais são as categorias? Quais são as ocupações que começam a aparecer? Demissão por acordo. Outra figura que foi criada. Olha a taxa, o volume, ainda a quantidade é pequena. 13 mil acordos feitos em setembro. Aqui, ó. 13 mil acordos feitos em setembro
por acordo é pouco para um mercado de trabalho que emitiu 1.200.000. Pouco. Mas se você olhar a tendência, que saiu de 800, e a tendência é uma curva ascendente. Ou seja, o acordo passa a ser um instrumento praticado no mercado de trabalho. Para quem? Participação crescente no volume das demissões. Ué, não está aqui? Ah, será que eu pulei? Mas para quem que aparecem as demissões? Será que eles tiraram? Principalmente para o pessoal. Essa aqui é o. Deixa eu ver só. Eu pulei aqui, né? Mas eles mudaram o gráfico. Na medida que aumenta a faixa salarial, ou seja, quanto maior a faixa salarial, que a gente já sabe, né? Mais de 20 salários mínimos, 2,6% das demissões feitas por acordo. Se você olha, um salário mínimo 0,8%, ou seja, quem tem maior salário tem maior poder de negociação, propõe um acordo, a empresa faz um acordo e o acordo passa a ser operacionalizado sem o sindicato. Porque esses trabalhadores, boa parte deles que estão negociando, são hipersuficientes e não precisam mais do sindicato para fazer nada, que é o que está dizendo a lei. Se vai conseguir outra história. Bom, as negociações mudam. Olha, 2018 o perfil das negociações, certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, aqui o mês de outubro. O que que acontece? Tem um volume menor de negociações, porque as negociações estão mais difíceis. O que é que muda nas negociações? O que muda nas negociações é que nós somos obrigados a colocar de forma insistente o financiamento do sindicato, o patronal, aqui são as convenções coletivas, o mesmo movimento que diminui a possibilidade de fechamento de acordos. Está passando. Acompanhando aqui. O número de acordos cai em 21% e das convenções 17%, ou seja, está mais difícil negociar, fechar o acordo. Aqui o que a gente tem quais são os setores no qual os trabalhadores hipersuficientes passam a ter possibilidade de negociar direto, extração de petróleo, pesquisa, serviço financeiro, os setores onde este trabalho exclui o sindicato de forma mais sistemática. A ultratividade, nas mesas de negociação, 40%, quase 41% tem colocado a questão do debate da ultratividade como ponto central, tem aparecido, portanto, tem sido um objeto de discussão a ultratividade, porque a gente sabe que a perda da ultratividade coloca uma faca nas nossas costas pesada, e os empregadores querem tirar esse item, muitas vezes previsto na reforma. Os temas mais tratados são condições de contrato de trabalho, boa parte deles colocado pela pauta patronal, ou seja, é sistemática a apresentação por parte do patronato de uma pauta. Isso não é uma novidade, já existia no passado, mas era marginal. Raramente o empregador chegava com uma pauta, agora o empregador chega com uma pauta estruturada, que é a nossa pauta. Qual é a pauta deles? Eles têm prioridades. Esse ano a prioridade era homologação e contrato de trabalho. Aí nós vamos resistir e eles colocam uma coisa. Ano que vem eles voltam com jornada de trabalho e tal coisa. Que nem nós fizemos durante 30 anos. Todo ano eles colocavam uma coisa nova e tentavam arrancar uma coisa nova. É isso que eles vão fazer. 10, 20 anos eles reestruturam toda a convenção coletiva. Se fizer PDV e mandar o pessoal embora, melhor ainda. Reestrutura o contrato coletivo e muda a força de trabalho. É assim que eles vão fazer. Como nós fizemos. E a reforma foi feita para isso. Ela dá movimento a um processo de mudança profundo. Bom, como é que as cláusulas aparecem? As mesmas que negociam reforma trabalhista ou não negociam, ou seja, elas começam a aparecer nas convenções coletivas.
O que aparece como tema tratado? O principal tema que nos coloca na defensiva é ter que discutir financiamento, contribuição. É o que mais aparece, porque sabe que se não tiver contribuição o sindicato fecha. Então nós temos que ir para a mesa tentando colocar a obrigação da empresa recolher, descontar para o sindicato. Nós ficamos na defensiva, os empregadores dizem, nós não vamos colocar. E nós ficamos pedindo pinico na mesa, né, para que a empresa desconte dos trabalhadores. Ou seja, né, e alguns empregadores, nós sabemos, estão fazendo ofertas interessantes. Financiamento sindical por alguns dos direitos abaixo. E nós sabemos que, infelizmente, tem sindicato que topa fazer essa troca. Então, o ambiente é um ambiente desfavorável para a gente, um ambiente difícil de ser enfrentado. Não é simples, não é complexo, difícil, contraditório. Outros temas que aparecem. A discussão da autorização do desconto dos trabalhadores em assembleia aparece, da contribuição, assistência negocial autorizada em assembleia, autorização individual, como é que elas têm aparecido na negociação. 86% das negociações que têm tratado do tema têm fechado algum tipo de regra para o financiamento, muitos deles reconhecendo a Assembleia como espaço para deliberação sobre o financiamento do sindicato, mas é uma coisa que nós estamos tendo que colocar o tempo todo. Vocês podem ver depois como é que isso aparece E aí, só voltando aqui, o que predomina não é mais a autorização do chamado imposto sindical. O que está aparecendo é a discussão do assistencial ou taxa negocial. Tá? É por aí que tem caminhado a estratégia sindical. E, por fim, o que rolou nas mesas de negociação? O patronato, 55% das mesas, chegou com uma pauta de negociação. É isso que o Nivaldo levantou, mudou o padrão, patamar. Né? Eles estão chegando regularmente com pauta. Em 86%, o patronato questionou a renovação das garantias, ou seja, está propondo claramente rever o acordo para menor, né? 86%. E só em 18% o patronato disse, vamos continuar a vida, deixa a reforma trabalhista, vamos continuar as nossas negociações. Ou seja, 3/4 das negociações inclui uma nova estratégia nas negociações claras. Bom, aí veio os principais temas tratados, o que eles tentam regular e rever, principalmente rever coisas que estão lá reguladas, né? A terceirização, jornada, intervalo de almoço, banco de horas, coisas que estão lá, que no geral estão reguladas de forma mais protetiva do que está a lei, eles estão querendo recuar, retirar a proteção, retirar a ultratividade, retirar coisas que estão reguladas. Como a lei diz que a negociação vale sobre o legislado, se tiver na convenção, está valendo. E eles tentam tirar, certo? A pauta, como é que elas, quais são nas mesas que nós temos assessorado, quais são os itens que têm aparecido, no sentido de regulamentar ou proibir. Então, homologação do sindicato, nós estamos propondo regulamentar, eles muitas vezes estão propondo proibir ou retirar. Terceirização, cada item aqui, como é que ela tem aparecido na mesa de negociação. E a ideia das comissões, que também aparecem, nós temos empresas com mais de 200 trabalhadores, 0,3% das empresas, portanto é um grupo pequeno, são 23 mil empresas no Brasil que tem mais de 200 trabalhadores, que nós poderíamos ter comissão de trabalhadores por empresa, mas elas representam 46% da força de trabalho assalariada. Então é um grupo importante. E o último dado sobre o mundo sindical, o efeito da crise do financiamento começa a reduzir o contingente de pessoas de assalariados que trabalham nos sindicatos. Aqui nós estamos falando só dos assalariados, nós estimamos que para cada assalariado tem mais 2 prestadores de serviço, e o principal corte feito no sindicato a curto prazo foi mexer nos prestadores de serviço, certo? É mais fácil mexer no prestador de serviço, custa menos, o assalariado tem custo de demissão, os sindicatos, mas assim mesmo, estão demitindo. E a demissão é maior
na central, na confederação, na federação, que são as instituições, são os organismos sindicais que estão mais sofrendo com a queda do financiamento. Aqui vem a arrecadação, a queda da arrecadação por central, confederação, federações e sindicatos. Acabou. Fim. É isso aí, gente. Enquanto o pessoal vem para a mesa, eu vou pedir desculpa para vocês que às 11 horas em ponto eu tenho que entrar num táxi para ir para o aeroporto. Meu avião sai 12h20. Então eu tenho que sair correndo e fazer uma palestra dessas 2 horas no Rio de Janeiro. Então sair correndo às 11 horas. Agora eu vou conseguir pegar uma boa parte da palestra da Irani e depois... Aí o Nivaldo, as perguntas, o Nivaldo responde todas aqui. Vamos aqui administrando o tempo e imediatamente passamos à próxima exposição para a doutora Ivani Contini, que terá até 30 minutos. Obrigada. Inicialmente eu cumprimento a todos os presentes, meu bom dia. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa, cumprimentar a minha colega de trabalho, a doutora Silvana Abramo, que também acabou de chegar, desembargadora lá do tribunal. Quero agradecer efusivamente o convite formulado pelo Dr. Magnus para estar aqui hoje e quero dizer que é uma honra, é um prazer estar aqui hoje com vocês e bater papo. E eu até vim cedo porque eu tenho mais a aprender do que realmente passar. Eu achei que essa palestra econômica, né, me deixou até muito preocupada, esses dados todos, achei muito interessante e aprendi muitas coisas e alarga o horizonte. Então eu estou aqui para trocar experiência com vocês, não estou propriamente para ensinar ninguém, nem só passar uma visão de como é que o judiciário está se posicionando frente à reforma trabalhista e como é que nós vamos encaminhar essa questão da reforma sindical. Eu também trouxe aqui o slide, não sei se ele conseguiu colocar o slide, né? Eu fiz um slide aqui acerca dos desafios do movimento sindical frente à reforma trabalhista. Mas o desafio não é só esse, né? O desafio é muito maior. Então eu trouxe aqui 8 desafios que nós poderemos encaminhar, no sentido de que a reforma trabalhista está aí, não adianta ficar chorando leite derramado, ela está, ela veio para ficar. Não adianta ficar discutindo se o Estado é neoliberal, se devia ter sido feito de modo diferente. Nós temos que trabalhar com o que nós temos em mãos. O que nós temos em mãos? Nós temos os princípios internacionais da OIT, nós temos a Constituição Federal, nós temos a lei e tentar, né, caminhar dentro desse cipoal legislativo e nessa realidade, contextualizando também o político, social e econômico, tentar achar saídas. Esse caminho é um caminho sem volta, nós sabemos disso, e a maior preocupação não é nem tanto a reforma trabalhista, é realmente a reforma estrutural, né, do capitalismo produtivo e a questão da competitividade e a introdução das novas tecnologias. Eu estava assistindo um filmezinho de que existe uma máquina chamada 3D, que tudo é fabricado nessa máquina 3D. Então você fabrica um tênis, fabrica o que quiser, a máquina faz tudo sozinha, né? Então nós não vamos nem precisar mais da mão de obra humana para fazer nada. E isso é muito preocupante. Qual será o futuro do direito do trabalho frente a essas novas tecnologias, né? Onde é que nós vamos chegar e onde é que nós vamos parar, né? E eu vi também uma notícia de que na China nasceram lá 2 crianças que são gêmeas, os bebês, que já foi feita uma modificação geneticamente, né, uma modificação genética das crianças, programadas para não terem doenças, né? Já se inseriu lá uma prevenção contra vírus de HIV e mais outros tipos de doenças. Então, olha o caminho que nós estamos tomando, né, e a sociedade está tomando. Eu não sei, aqui eu preciso acho, pegar o passador de slide, por favor. Baixo avança. E eu direciono para ali ou para lá? Para lá.
Então, tudo bem. Olha só, nós temos os pontos da reforma trabalhista que eu entendo, são vários pontos que causam impacto no sindicalismo, mas eu selecionei só alguns deles, senão nós vamos ficar aqui a tarde toda conversando. O primeiro grande ponto, né, que deu impacto no sindicalismo foi a questão do custeio, né? Foi cortado o custeio do sindicato e introduzida essa autorização prévia expressa do trabalhador, e essa grande discussão, esta autorização, ela é individual? Essa autorização é coletiva ou eu preciso de duas autorizações concomitantes? Uma coletiva e depois o trabalhador dá a sua autorização individual, né? Pois bem, a maior parte da ala do judiciário está entendendo que essa autorização é individual. O sindicalismo está tentando buscar e alargar aí uma ideia de que essa autorização é meramente coletiva, que eu não preciso das duas, eu só preciso da coletiva, né? E alguns estão entendendo que precisa das duas. A Assembleia aprova, delibera a questão do valor e depois o trabalhador tem que autorizar individualmente. Por quê? Porque existe um ponto jurídico dito de proteção ao salário. Ninguém pode sofrer desconto no seu salário sem a sua permissão. Porque senão qualquer compra parcelada na Casa Bahia, por exemplo, poderia ser descontada no salário. Então, é para a proteção do salário que veio essa ideia de que é o trabalhador que deve autorizar. Se nós passarmos a entender dessa forma, pode haver aquela conduta antissindical no ambiente de trabalho em que o empregador vai passar aquela lista, né, adredemente preparada para dizer, olha, você não autoriza desconto, não autoriza, não autoriza, e nós vamos ter ainda um processo massivo de dessindicalização. Porque à medida em que não se desconta o salário, é possível considerar que aquele trabalhador não tem as garantias previstas na norma coletiva, já que ele não contribuiu, não é isso? E é possível fazer uma massiva cooptação desses trabalhadores para que futuramente a norma coletiva sequer seja aplicada a ele, porque já que ele não autorizou o desconto, ele também não terá direito aos benefícios previstos na norma coletiva, e no futuro, então, ninguém contribui e ninguém tem direito àquilo que está na norma coletiva, e isso é a morte do sindicato, porque vai negociar para quem? Né? Então, veja a encruzilhada que o sindicato está. O Ministério Público atacou veementemente o sindicato até a presente data, porque entrava com ações civis públicas, termos de ajuste de conduta, para que o sindicato não cobrasse aquelas contribuições assistenciais, e agora, de uma hora para outra, o Ministério Público virou parceiro do sindicato, né? Nós tivemos essa semana a aprovação pelo Conselho do Ministério Público de um parecer, que agora é vinculativo para os membros do MP, de que é possível sim fixar a contribuição sindical mediante a Assembleia, e isso é suficientemente válido para que o empregador possa descontar em folha de pagamento do trabalhador. E é assim que está sendo encaminhado. Agora nós precisamos avisar os inimigos, né? Precisamos avisar o judiciário disso, que é desse jeito que vai ser. Porque nós temos ainda pela frente toda a tramitação judicial e nós ainda temos pela frente a tramitação das ações que estão no Supremo. Se o Supremo vier a se pronunciar que essa autorização é coletiva, aí nós estamos fritos, vamos ter que achar outra saída, né? A questão também da legislação, a legislação trabalhista trouxe 3 eixos de reforma: o direito material, o direito sindical e o direito processual. No direito individual, flexibilizou as formas de contratação, flexibilizou os salários, flexibilizou a jornada e flexibilizou a despedida. Ora, toda essa flexibilização hoje é possível ser negociada por acordos individuais. Tudo contrato individual. É possível contratar várias formas de contrato, transformar o trabalhador de seletista em pejotizado, em terceirizado, em teletrabalhador, em intermitente, que é o que vem acontecendo. As empresas têm feito chamados trabalhadores e feito aditivos aos contratos, transformando esses trabalhadores todos, transformando os seus salários. Várias normas que eram de regra salarial passaram a ser indenizatória. Então hoje a ajuda de custo é indenização, né? Trabalhar na hora do almoço, que era hora extra, é indenização agora. Então transformou a natureza, prêmio não tem mais natureza salarial. Então muitas empresas estão mudando as rubricas da folha de pagamento. Aquilo que era comissão virou prêmio.
né? Aquilo que era uma verba salarial virou ajuda de custo. É só mudar a rubrica e fazer aditivo contratual. Alguns estão fazendo aditivos contratuais diretamente com o trabalhador. Algumas empresas estão fazendo aditivos contratuais chamando o sindicato para fazer aditivos por norma coletiva, mas não necessariamente. E com isso, o trabalhador até leva o mesmo valor de dinheiro para casa. Mas só que aquele valor não tem mais a projeção do 13º aviso prévio, férias, fundo de garantia, e pior ainda, reduz a contribuição previdenciária. E aí o trabalhador pensa que vai se aposentar com aquele patamar salarial e no final das contas, quando chega lá no final da vida dele, ele não vai se aposentar com esse patamar pretendido, né? Com relação à jornada, colocou-se lá a jornada 12 por 36 e sinalizou que seria por acordo só individual. A medida provisória tentou inserir o sindicato na jogada, dizendo não, a modificação de jornada ou a hora extra ou acordo de compensação e prorrogação tem que ser negociado com o sindicato. Mas a medida provisória não vingou, então continuou na lei que é possível trabalhar por acordo individual jornada acima de 8 horas diárias e 44 semanal. E ainda é possível trabalhar na hora do almoço. Eu fico pensando, um trabalhador de jornada 12 por 36, que realmente trabalha às 12 porque ele não gosta da hora do almoço, e ainda tem um artigo na lei que diz que o empregador pode prorrogar mais 2 horas por dia de acordo com as suas necessidades, né? Sem negociação coletiva, desde que haja força maior ou necessidade imperiosa. E não fala a lei que tipo de necessidade imperiosa é essa, né? Seria necessidade imperiosa de serviço? E eu fiquei pensando, puxa vida, mas como pode um trabalhador trabalhar 12 horas por dia, prorrogar mais 2 que são 14, inclusive na hora do almoço? E o Ministério do Trabalho e Emprego foi alijado desse contexto, porque toda vez que tinha jornada extrapolante da 8ª diária e 44 semanal, era necessário pedir uma autorização para o Ministério do Trabalho e Emprego e ele iria verificar o quê? Se o trabalhador estava exposto ou não a agente agressivo e se ele estava ou não acima dos limites de tolerância e disposição. Então, quando nós temos agentes agressivos no local de trabalho, não é possível fazer hora extra, porque supera, né, o limite de tolerância. Então, imagine um trabalhador 12 horas seguidas num ambiente de 110 decibel. Então, nós vamos potencializar, neste caso, todas as doenças profissionais e acidentes de trabalho. E não haverá mais controle disso tudo, né? A questão também da despedida. Já foi dito aqui que o próprio judiciário trabalhista tentou impor limites na despedida coletiva, dizendo que era necessário negociar a despedida coletiva. Porque uma coisa é mandar embora 2, 3 trabalhadores, ele ter acesso ao seguro-desemprego, e o mercado de trabalho reabsorver ele em 2, 3, 4 meses. Outra coisa é uma despedida coletiva, que dá um impacto grande, esse trabalhador não será reabsorvido no mercado de trabalho no mesmo período em que ele ganha o seguro-desemprego. Ele vai demorar muito mais. E por isso a ideia de uma indenização adicional, porque ele vai ser demorado para ser reabsorvido. E no contexto atual, essa reabsorção do mercado de trabalho vai ser muito, muito mais demorada, porque nós temos aí o contrato intermitente, o contrato temporário e vários tipos de contratação, e está havendo uma rotatividade de mão de obra de um emprego mais seguro, né, que nós chamamos até de flexi-segurança, para uma flexibilização sem segurança nenhuma. Está havendo uma rotatividade e jogando na informalidade, ou jogando na intermitência, ou na autonomia, trabalhadores antes que tinham mais segurança jurídica. Então, o seguro-desemprego não vai conseguir cobrir esse período todo do mercado se adequar, né? A questão da negociação coletiva e o conteúdo da negociação coletiva. Pois bem, houve também essa questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Isso daqui é uma faca de 2 gumes. Se prevalece o negociado sobre o legislado, então tudo que a reforma tirou, eu posso trazer de volta via negociação coletiva. Mas, de outro lado, tudo que a lei assegura e o restinho que ficou, pode ser retirado por negociação coletiva. Então, a negociação coletiva que a Constituição traz como um instrumento de melhoria da condição social do trabalhador, passou a ser um instrumento
de melhoria para o trabalhador passou a ser instrumento do capital, de adequação setorial negociada, né? E nós temos então a negociação hoje, e a convenção e o acordo coletivo, ele é um instrumento tanto do trabalhador quanto do capital. E se nós não tentarmos manter esse equilíbrio, vai ser mais instrumento do capital do que do trabalho. E é aqui que entra o papel primordial do sindicato, de tentar esse equilíbrio. E eu digo desde já, não negociem nunca, nunca, nunca sem uma contrapartida. Porque pela ideia geral, diz que é possível negociar sem contrapartida. Ora, negociar sem contrapartida é retirar direito. Retirar direito é renunciar. E o sindicato não está autorizado a renunciar ou a bancar renúncias de direitos. Se bem que quem delibera é a Assembleia, e a Assembleia é quem é soberana, mas na negociação coletiva não se presta a renúncia de direitos, né? No meu entendimento, são nulas as cláusulas que renunciam direitos. A contrapartida tem que haver sempre. Ela não precisa ser da mesma natureza jurídica, ela pode ser um equivalente. Então é possível, por exemplo, reduzir salário em troca de estabilidade, né? É possível reduzir o valor de um adicional em troca de um prêmio, em troca de uma outra parcela. É possível deixar de ter um aumento salarial de acordo com a inflação, mas dar em troca uma outra verba que venha a cobrir, né? Por exemplo, aquela perda salarial. Eu fiz uma negociação que a microempresa não conseguia dar um reajuste que era o ideal, e foi negociado lá mais 10 dias de férias. E com isso o trabalhador tinha 40 dias de férias, ele poderia vender 10, não é isso? Acrescido de 1/3, e esse dinheiro da venda das férias cobria mais ou menos aquela perda salarial do ano, e o empregador poderia fazer o gasto desse dinheiro de acordo com as férias do indivíduo pulverizado durante o ano, e deu uma flexibilizada, por exemplo, que foram alternativas que nós achamos para não dar o reajuste total, né? E acaba não computando também como salário, e a empresa acaba não tendo os encargos sociais e nem o trabalhador. Então eu entendi que foi uma troca justa. E aí é disso que nós estamos falando, né? Na questão da despedida coletiva, o sindicato fica atento e continuar regulamentando na norma coletiva de que ele vai agir sim e que deva passar por ele essa questão da despedida coletiva. Principalmente algumas cláusulas de direito de informação, de que a empresa ou o sindicato patronal enviará ao sindicato mensalmente, trimestralmente, toda a rotatividade de mão de obra e o motivo dessa rotatividade, para fazer um crivo que toda vez que a empresa sair daquela proporcionalidade de rotatividade de mão de obra, considerá-la como despedida coletiva, porque nós temos um problema grave que não é regulado no Brasil, e eu pergunto, quantos trabalhadores despedidos eu vou considerar que é despedida coletiva? Né? É de acordo com o efetivo da empresa ou de acordo com a rotatividade normal de mão de obra praticada no período, né, na média dos últimos 2 anos? Então nós temos que fixar critérios. Esses critérios podem vir na norma coletiva, né? E ainda fixar critérios de despedida. Olha, primeiro os aposentados, depois os mais velhos, sem filhos, depois, e fazendo com menos encargos familiares, e fazer uma lógica de despedida em que cause o menos impacto social possível, além de colocar uma indenização compensatória, né, de acordo com os anos de serviço que esse indivíduo tem, ou até mesmo com a idade, para tentar minimizar, porque dependendo do indivíduo, ele vai ser reabsorvido no mercado de trabalho logo, e dependendo da idade ou da sua profissionalidade, nem tanto. Principalmente se é uma profissionalidade que está no desemprego estrutural. Tem algumas profissões que estão sumindo do mercado, né? Por exemplo, o sindicato dos gráficos não existem mais, porque é tudo computação gráfica hoje. Então nós temos várias categorias desaparecendo. Eu vejo no dia a dia a briga dos portuários, desmanter a mão de obra portuária avulsa. Tudo agora, a carga e descarga, tudo por máquina. Então é uma luta ferrenha para eles. A categoria era 7, 8 mil, hoje tem 3 mil, 2.500 na categoria, e daqui mais uns 3, 5 anos não existe mais essa categoria dos portuários. Então eu vejo perecendo dia a dia, né, as categorias.
E eu fiquei até assustada realmente com, com a introdução das novas tecnologias, do menino lá do telemarketing, que hoje o posto de trabalho dele custa 6 mil, e nós temos a robótica aí, e não custa mais que R$250 cada posto de trabalho. Tudo vai ser substituído por máquina mesmo. Uma outra coisa que não se cuida, e o sindicato deveria cuidar doravante, e até mesmo fazer convênios com entidades, é a questão da requalificação profissional para minimizar o desemprego estrutural. Não há, ninguém dá curso de requalificação para trabalhador, né? Frente às novas tecnologias, para ele se reabsorver no mercado de trabalho em outra função, até diante de um treinamento mais adequado. E o governo não está mais interessado em qualificar trabalhadores, né? Embora nós tenhamos o sistema S, isso aí é diminuto frente a todas essas transformações que nós temos. A questão da ultratividade da norma coletiva. Vocês sabem que a norma coletiva tem um prazo de vigência e havia um entendimento do judiciário que, cessada a vigência da norma coletiva, cessam-se os seus efeitos. Então, hoje esse é o encaminhamento da reforma trabalhista. Então, na ideia do empresariado, se a norma coletiva cessar a vigência, ele pode parar imediatamente de dar o plano médico, a cesta básica, né? Parar de pagar o adicional de hora extra superior aos 50%, e é isso que está acontecendo. De outro lado, houve um endurecimento das condições de negociação do sindicato. A primeira delas é que o sindicato tinha um campo amplo aberto de negociação, porque o judiciário estava lá nos dissídios coletivos para ajudar o sindicato a achar uma saída. O judiciário podia resolver o conflito coletivo. Mas foi mudada a Constituição e colocou que só por comum acordo vocês podem bater nas portas do judiciário. Depois, em seguida, o judiciário tentou elastecer a vigência da norma coletiva, enquanto as partes não negociam, cessou a vigência da norma coletiva, ficava incorporado, a gente entendia que ficava incorporada as condições de trabalho até que futuramente as partes mudassem de posição. Mas o Supremo Tribunal Federal falou, olha, não pode dar outra atividade na norma coletiva, é um contrato, cessou a vigência, cessa tudo. Então hoje, o empresariado está sentado em cima do comum acordo, está sentado em cima da vedação de ultratividade da norma coletiva. E ainda com a reforma trabalhista, né, que dificultou as campanhas salariais, porque não há mais contribuição sindical para o sindicato investir nas campanhas salariais e buscar essas negociações. Existem sindicatos que têm base estadual que nem conseguem no interior, nos municípios, viajando por aí para fazer campanha salarial mais, porque não tem mais carro, teve que vender, não tem gasolina, não tem mais carro de som, não tem mais nada. Então teve que diminuir, encolher a sua atuação, as suas funções sindicais por falta de dinheiro. E isso foi abrupto, né, sem nenhuma regra de transição. Então há muita dificuldade hoje em conseguir negociar. Hoje, o que os trabalhadores conseguem é malemar, vamos dizer assim, manter a condição pré-existente. Avançar ninguém está conseguindo. E ainda para manter a condição pré-existente com muito custo e muita luta. E não estão conseguindo porque parte de todos aqueles direitos que eram via negocial ou que tinha respaldo na lei, a lei flexibilizou, né? E jogou para o acordo coletivo. E uma coisa que eu queria também trazer a vocês é a seguinte, eu vejo alguns sindicatos direcionando um discurso no seguinte sentido, quem não pagar a contribuição sindical não tem direito aos benefícios da norma coletiva. Sinceramente, isso é um tiro no pé. Por que é um tiro no pé? Porque se ele não paga e não tem direito, o empregador pode fazer um trabalho dentro da empresa para ninguém pagar e não ter esse direito. E mais, a Constituição Federal assegura que o sindicato representa toda a categoria. Não vai dar nenhum espaço para que se passe a interpretar que a palavra categoria significa sócios. E é possível que, de forma esdrúxula, nós passemos a interpretar a Constituição à luz da lei, que é o que vem sendo feito.
e interpretar a Constituição à luz da lei no sentido de que, doravante, o sindicato só representa os sócios. E por conta disso, vocês já têm que começar a pisar no freio com essa questão de falar que eles não vão ter direito. Agora sim é que vocês têm que estender a norma coletiva para quem não é sócio, né? E oferecer cláusulas com mais atrativos para que eles que não são sócios se beneficiem. E algumas cláusulas podem ser acrescentadas que não é de direito material, mas de direito social ofertada pelo sindicato. E aí sim, para ele ter acesso a esses benefícios ofertados pelo sindicato, ele pagaria uma taxa de adesão ou aquilo que a gente chama de taxa de usuário. Eu sei que vocês têm aí uma taxa de quem é sócio. É possível uma taxa de adesão, então se o sindicato fizer convênios com entidades médicas para plano de saúde, convênios com farmácia, convênios com bancos, com cooperativas de crédito para ter acesso a crédito mais facilitado, cooperativas de consumo, e ofertar isso para os não sócios com preços diferenciados ou que ele pague uma taxa de adesão aos benefícios sociais ofertados pelo sindicato, ou até mesmo taxa de usuário, é um modo de arrecadação e um modo também de chamar, né, por esses atrativos pessoas que estão fora do associativismo. Então, só para finalizar, que só tenho 10 minutos, eu vou falar rapidamente dos 8 desafios que eu preparei para vocês, mas aqui o tempo é muito curto. O primeiro deles é buscar o associativismo, quer dizer, buscar mais sócios, atrair mais sócios, evidentemente, e ampliar a representatividade. A primeira fala do expositor que teve aqui nessa mesa falou que o sindicato tem que ampliar mesmo a representatividade, buscar os terceirizados, os estagiários, os teletrabalhadores, e falou do autoempregado. Aquele que ganha mais de 2/3 da Previdência está fora da representatividade sindical. Ele pode estar fora, porque se o sindicato colocar e o empregador aceitar a cláusula, basta escrever: esta norma coletiva também se aplica aos trabalhadores de que trata o artigo 442 da CLT, e tentar trazer ele de volta. Ele foi tirado pela mão da lei, mas ele pode ser trazido de volta pela mão da negociação coletiva, né? Reforçar todas as funções do sindicato. Nós temos a função social, econômica, jurídica, política, assistencial e de custeio. E tentar oferecer outros tipos de serviços para os trabalhadores, convênios com médicos e tudo mais. Buscar no judiciário a discussão de qual é a natureza jurídica desta contribuição hoje. Ela é uma contribuição de natureza de imposto ou ela é uma contribuição privada? Se ela é uma contribuição privada, como eu vou compatibilizar tudo que está na Constituição Federal, que diz que contribuição social é imposto, que contribuição social é obrigatória, e por conta disso o sindicato tem imunidades tributárias, porque a Constituição dá imunidade tributária para ele, porque isso era um dinheiro de imposto sindical. Então isso daqui também vocês têm que ficar atentos, porque se eu considerar que essa contribuição é privada, vai ser um passo para vir uma lei e tirar do sindicato a imunidade tributária. É outro perigo que vocês estão correndo. Entender que o sindicato só representa sócio e tirar do sindicato a imunidade tributária. Nós temos urgentemente que discutir a natureza jurídica desta contribuição, no sentido de que ela é obrigatória e ela é corporativista. E outra coisa, por que as outras entidades corporativas cobram contribuição obrigatória? E eu estou falando da OAB, do CRM, CRO, CRC, que cobram. E existe uma função dessas entidades paralelamente parecida com a do sindicato. Por que eles continuam cobrando e o sindicato não pode cobrar de toda a categoria? Fazer esse paralelo para discutir a natureza jurídica desta contribuição e tentar um pedido de revisão da súmula 40 do Supremo Tribunal Federal. Lá atrás, quando o Supremo disse que a contribuição confederativa era só dos sócios, houve um erro de interpretação do Supremo. Por que houve um erro? Porque a Constituição traz um capítulo para o sindicato. Diz assim: o sindicato representa toda a categoria, o sindicato tem o dever de negociar.
O dever-poder. Como ele tem um dever, precisa dar poder para ele. Um dos poderes é que a norma coletiva se aplica a todas as pessoas, sócias ou não, e o outro poder era o poder de arrecadar a contribuição de toda a categoria, descontada em folha. Então, havia um tripé ali dentro da Constituição, uma pirâmide de representatividade, dever de negociar, poder de arrecadar. Então, o munus público que o legislador constituinte deu ao sindicato de representar toda a categoria, o dever de negociar para melhorar a condição social do trabalhador e o poder de arrecadar. Esse tripé está lá na Constituição, mas o Supremo não leu desta forma. O que na época deveria ter dito é que aquela contribuição que está na Constituição era para toda a categoria e o que estava na lei não teria sido recepcionada, porque ela foi substituída pela contribuição que está na Constituição. Mas fizeram uma interpretação da Constituição à luz da lei. Nós precisamos pedir a revisão dessa súmula, a gente está errado isso daí. Quem tem o poder de pedir essa revisão são lá, as confederações sindicais. E também tentar a revisão do precedente normativo 119 e chamar isso de uma taxa de adesão. Porque uma coisa é a contribuição sindical obrigatória, outra coisa é aquela taxa assistencial dos serviços que o sindicato presta, que são os serviços de todos os serviços sociais prestados e o serviço de negociação e fazer face aos custos da negociação, né? Colocar claro que essa contribuição é para fazer face aos custos da negociação e talvez até fazer uma contabilidade dentro do sindicato destes custos e lançar com essa planilha de custos e guardar os comprovantes do custo da negociação. Porque esse dinheiro é jogado lá a título de quê? Sem prova. Isso aqui pegou também, o Ministério Público pegou no pé de todo mundo, né? O terceiro desafio é o custeio, então, que nós falamos já, que está na Constituição. Fixar uma uniformidade de processo de cobrança dessas contribuições, e o Ministério Público está encaminhando nesse sentido, né, de que a Assembleia deve deliberar. Para isso, vocês têm que mudar o Estatuto do Sindicato, colocar isso agora no Estatuto, que a Assembleia vai deliberar sobre a contribuição, como é que vai ser feita, vai pegar a lista de presença de todo mundo, né? Inserir nas normas coletivas, então, que é possível cobrar essa contribuição na norma coletiva, mas não esqueçam, gente, colocar o direito de oposição vai entender que não é devido para todos. E o Ministério Público está falando que tem que ter o direito, ou eu entendo que é para todos ou não é para todos. Se eu colocar o direito de oposição, significa que não é? Eu achei incongruente isso, me desculpe. Mesmo na normativa que o Ministério Público está fazendo, ele está dizendo, olha, vamos colocar o direito de oposição. Ou então, não é para todos. Se eu posso opor, não está incongruente? Ou eu entendo que isso é para todos e que agora substituiu, não é isso? Antes era pela mão do Estado a contribuição obrigatória, agora é pela mão da Assembleia. Eu tirei do Estado e passei para a autonomia privada, é isso que eu tenho que entender. O Estado saiu fora do cenário, então a contribuição que era obrigatória pela mão do Estado, agora ela é obrigatória pela mão da Assembleia, a Assembleia que é soberana, e é para todos. Se eu colocar o direito de oposição, eu estou negando que ela é para todos. Então eu achei que isso foi meio incongruente. Mas se vocês entenderem que tem que pôr a oposição, tem que ter uma oposição num prazo razoável de uns 20 dias, que é o que o TST está adotando lá nas negociações coletivas no TST, tá? Tomar, então, como parâmetro os acordos coletivos que estão sendo feitos no TST no núcleo de mediação pré-processual. Eu trouxe aqui, e nós temos também o enunciado 38 da ANAMATRA, que fala sobre isso, que pode, assim, a Assembleia fixar e que é devido por todos. Se eu colocar oposição, eu estou negando que é para todo mundo. Eu trouxe o enunciado da ANAMATRA, só para reforçar, né? Quero falar para vocês que o nosso tribunal aqui de São Paulo introduziu o núcleo de conciliação pré-processual. Então, o sindicato que está com dificuldade de negociar não precisa entrar com dissídio coletivo, porque para entrar com dissídio coletivo precisa do comum acordo. E o empresário não dá o comum acordo nunca.
O núcleo pré-processual basta pedir uma espécie de mesa redonda, vai. Lembra da mesa redonda lá na DRT? Na Secretaria das Relações de Trabalho? É mais ou menos isso que a gente faz hoje no tribunal. Então nós criamos o núcleo pré-processual, o sindicato pode protocolar, não tem ainda via PJE porque está em fase de implantação, uma petição escrita na Secretaria do Dissídio. Olha, eu quero uma mesa de negociação pré-processual para ver se eu encaminho uma negociação coletiva. E nós estamos tentando, então, fazer uma negociação coletiva lá na mesa pré-processual. Tudo bem? E eu tenho até uma novidade para vocês, que numa dessas mesas aí, ela não era pré-processual, mas pediram para encaminhar para o núcleo de conciliação, e era uma questão de PLR. O empregador não queria dar o comum acordo. Para contornar o comum acordo, tem sindicato entrando com cautelar, porque aí não é dissídio, é cautelar, de asseguramento de database, e na cautelar nós engendramos uma negociação, e aí não é dissídio, não precisa do comum acordo. E nesse caso que eu tinha lá, que era uma cautelar, eu acabei falando para as partes assim, olha, já que vocês não querem que o tribunal julgue e também não estão chegando a um acordo, vocês não querem me nomear como árbitra? Cada um de vocês faz a sua proposta e eu decido como árbitra. E eles concordaram. Então a primeira sentença arbitral pelo judiciário foi feito esse ano, e aí a seção de dissídios coletivos homologou, que foi uma questão de PLR, né? Então nós temos que achar novos caminhos para bater nas portas do judiciário através de uma cautelar, através do pré-processual, alavancar perante o Ministério Público mesas redondas também, porque o Ministério pode funcionar como árbitro, isso está escrito na lei orgânica do Ministério Público, e ele pode também alavancar a mesa redonda lá, tentar esses outros caminhos, né? E a arbitragem, eu acho que são caminhos válidos que o sindicato pode buscar, tudo bem? Observar os requisitos da contribuição negocial aqui, que eu já falei. Coloquei aqui quais foram os casos que tramitaram no Supremo, no TST, em que o TST validou colocar na norma coletiva a contribuição assistencial. Tudo bem? Eu trouxe aqui só ilustrativo do momento que nós estamos vivenciando, não é isso? O quarto desafio é manter os direitos conquistados, tentar evitar a flexibilização, entrar com ações anulatórias dos aditivos contratuais que a empresa vem fazendo, ou da transformação dos trabalhadores que são empregados e viraram prósperos autônomos, né? Ou eles passaram a ser pejotizados. Não negociar sem a contrapartida que eu já falei, ampliar o conteúdo da negociação coletiva, inclusive para o autoempregado. Uma outra questão que eu queria falar para vocês, que eu achei interessante, é a criação de núcleos dentro do sindicato de acordos extrajudiciais, homologação de acordos extrajudiciais, homologação de quitação geral e homologação de quitação parcial. Hoje o sindicato pode dar quitação ou assistir e dar quitação lá na relação de emprego. Seja uma quitação anual, quando o trabalhador está trabalhando, seja uma quitação parcial, por exemplo, se eu tenho um banco de horas devendo 200 horas para o trabalhador, a empresa pode querer pagar 100 e ainda parcelado em 10 vezes. Pode ir no sindicato para ele dar assistência nessa quitação. Ou a quitação na hora da rescisão. Eu participei de um congresso que tinha contabilistas e tinha lá vários sindicalistas. Eles estão criando por norma coletiva uma comissão chamada Comissão de Quitação dos Haveres Trabalhistas. Essa comissão de quitação faz a assistência na quitação anual, na quitação parcial e na rescisão contratual. É uma comissão paritária, tem lá um representante do empregador e um advogado do empregador, um representante do sindicato e um advogado do sindicato. Esse representante do empregador é formado em RH e do sindicato também. E essa comissão está trabalhando, é uma espécie da comissão de conciliação prévia, mas só que não é conciliação prévia mais. Ela é uma comissão de quitação. E o trabalhador passa por lá e o sindicato está cobrando por esse tipo de serviço.
e dando lá toda a representatividade sindical e todo o aparato jurídico para o trabalhador na hora que ele passa por lá, por essa comissão, que é uma espécie também de serviço que o sindicato vem prestando, né? E eu só concluo aqui o seguinte, né? Que a reforma trabalhista instituiu a obrigação voluntária, quem não contribui não tem direito, é isso que vem se pregando, e que isso seria a morte dos sindicatos e o fim do sistema de unicidade, o fim das negociações coletivas, e doravante, se nós continuarmos assim, é possível que até caminhamos para uma pluralidade sindical e até para um sindicato por empresas, né? Então, só essa advertência para que não haja um caminho sem volta. Os sindicatos não devem abrir mão da representatividade de toda a categoria, na minha opinião, tá? Tem que fazer valer todos os princípios constitucionais, e eu entendo que cautela é a melhor opção e nós não podemos tomar nenhum caminho sem volta. Porque cada passo que o sindicato dá, a comunidade vai interpretando de uma dada forma e pode ser que isso não tenha mais volta. Obrigada.